Boa tarde, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje eu resolvi trazer um vídeo para vocês, trazendo um assunto que é bastante curioso, que as pessoas têm bastante curiosidade de saber. O título do meu vídeo é Quais são os dons espirituais, qual é a função deles e para que eles servem. Tá? Só para deixar claro, eu não tenho todos os dons espirituais, eu não sou expert em todos, né? Mas eu tenho alguns dons e tem outros que, lendo livros e assistindo alguns vídeos de testemunhos de irmãos, eu fui entendendo mais ou menos para que cada um serve. Então eu vou estar lendo para vocês a passagem da Bíblia que cita os dons, né? Eu acredito, a Bíblia se refere a 9 dons, mas eu acredito que existem outros. Esses que a Bíblia cita são os mais importantes, são os principais. Mas antes de ler, vou estar explicando um pouco para vocês qual é a funcionalidade dos dons, né? O único dom que tem função para proveito próprio é o dom de línguas. O dom de línguas ele serve para a edificação da pessoa, a não ser que haja tradutor, que haja intérprete, como está escrito na Bíblia, ele não tem muita utilidade assim para a igreja, literalmente, né? Porque se você não entende o que a pessoa está dizendo, não serve para muita coisa, né? Então, se há intérprete, ele pode ser bem utilizado. Agora, se não há intérprete, você deve falar para você mesmo, porque ele vai ajudar a você colocar para fora aqueles sentimentos que você tem, que você não sabe explicar com palavras, então o Espírito fala por você. É um dom bastante útil e é o mais comum, né, que a maioria das pessoas recebe quando é batizado no Espírito Santo, embora nem todos. O restante dos dons, eles servem como ferramentas de trabalho, tá? Eu gosto de usar essa figura que é fácil de compreender. Os dons, eles são ferramentas de trabalho, então você vai usar para fazer a obra de Deus. Tem pessoas que desprezam os dons de Deus como se não tivessem muita utilidade, mas na verdade eles são fundamentais, tá, irmãos? Eu estou buscando muito isso porque eu tenho sentido a necessidade de possuir diversos dons, tá? E aqui eu vou citar um exemplo bíblico de que os dons são extremamente importantes. Então, vocês devem estar se lembrando daquela passagem em que Pedro prega para 5.000 homens, e 5.000 homens se convertem. Ali naquela passagem, eram 5.000 homens mais as mulheres e as crianças, né? Imaginando que geralmente tem mais mulher e criança do que homens, ali devia ter pelo menos umas 15.000 pessoas, né, irmãos? E foram 15.000 pessoas que se converteram com aquela palavra. Só que quando você vai ler ali o que Pedro fala, a pregação dele parece meio sem graça, não tem nada demais naquela pregação, né? Você fica pensando, poxa, eu já fiz pregações melhores do que essa, mais elaboradas e não consegui converter um gato pingado, né? Por quê? Mas por que aquela palavra teve tanto efeito, irmãos? Porque as pessoas elas já tinham sido impactadas alguns momentos antes com o amor de Deus, com o poder de Deus manifesto na vida delas, através dos milagres que foram feitos por Pedro, né? As pessoas foram libertas das suas prisões espirituais, das suas enfermidades, elas sentiram Deus ali em pessoa, né? Deus ali tocando elas com seu amor. Então elas foram impactadas por aquilo. E quando o Pedro fala, ele está só explicando aquilo que as pessoas já entenderam. As pessoas já entenderam que Deus era real, que Deus é amor. Então, Pedro está só explicando, né? Então, ficou fácil dele pregar dessa maneira, né? Então, ele usou as ferramentas que ele tinha, através dos dons espirituais que ele recebeu ali, diversos dons. Eu não sei exatamente quais foram que ele utilizou naquele contexto, mas foram muitos dons utilizados. Então, irmãos, os dons são muito importantes. E eles têm cada um a sua funcionalidade. Então, eu vou estar citando para os irmãos cada dom e vou estar falando assim o que eu sei, o que eu conheço de cada um, tá? Lembrando que eu ainda não sou um adulto espiritual, eu estou crescendo espiritualmente, estou buscando ainda os dons de Deus.
as promessas de Deus, então eu ainda não sei tudo, então eu vou falando o que eu entendo. Assim, só mais uma coisa. É importante a gente entender que esses dons não são só dados a pessoas importantes, tá, irmãos? Depois eu vou estar postando ali nos comentários embaixo links de testemunhos de pessoas que têm dons variados, para vocês verem como é tremendo. E ao contrário do que se imagina, não são pessoas importantes, pessoas que saem na mídia. São pessoas comuns como eu e você, donas de casa, mães, pessoas que fazem o uso dos dons e do poder de Deus com simplicidade, do jeito que Jesus instruiu. Também o dom não serve para engrandecer a pessoa, para ensoberbecer. Se a pessoa usa dessa maneira, tá errado, né? O objetivo dos dons é manifestar o amor de Deus na vida das pessoas, né? Eu sempre digo que você usar o poder de Deus na vida das pessoas é uma questão de amor, sabe, irmãos? A gente tem que buscar por uma questão de misericórdia mesmo. Até porque, às vezes, eu sinto muita necessidade de ter o poder de Deus na minha vida. Às vezes você vai pregar para uma pessoa, fala Jesus te ama, tudo, você explica tudo e aí a pessoa tá lá enferma, tá com algum problema muito grave que você não tem fé para estar ajudando. Então é importante a gente estar buscando isso. Enfim, voltando, vou ler para vocês os dons que a Bíblia cita. Tá em 1 Coríntios, e eu vou... 1 Coríntios 12, a partir do capítulo 6 que eu vou ler, é curtinho, tá, irmãos? E ele fala: há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito para o proveito comum. Porque pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de ciência, a outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito os dons de cura, e a outra a operação de milagres, a outra a profecia, a outro o dom de discernir espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação de línguas. Mas um só é o mesmo Espírito opera todas essas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. Então o Espírito distribui a cada um como quer, mas mais lá pra frente ele fala que você pode buscar também, tá, irmão? Você pode correr atrás, tá pedindo a Deus, ele fala que é importante, mais pra frente ele fala que é extremamente importante pedir o dom de profecias. Então, aqui... Deixa eu voltar aqui onde ele estava falando, a partir do verso... peraí que eu me perdi aqui. Então, os dons que ele cita aqui são 9, né? Sabedoria, ciência, que pode ser também traduzido como conhecimento, dependendo do lugar. Fé, dons de cura, milagres, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas e interpretação de línguas, tá, irmãos? Esses são os dons, tá? Então eu vou começar do primeiro. O primeiro é o dom da sabedoria, tá, irmãos? Então, assim, o dom da sabedoria, eu tava agora pesquisando e eu acabei percebendo que eu realmente também tenho esse dom. E esse dom é o seguinte, irmãos, a sabedoria é justamente a capacidade que a gente tem de saber o que falar e a hora de falar. Então, eu vou falar pela minha experiência. Muitas vezes eu tô conversando com uma pessoa e quando eu tô falando, de repente a minha garganta seca. E eu tenho a sensação de que aquela não é a palavra que eu tenho que falar, né? Ou às vezes até engasgo, eu não consigo falar e eu vejo que aquilo dali não estava sendo do Espírito, né? Não está sendo a unção do Espírito. Então já aconteceu muitas vezes de eu parar a frase no meio do que eu estou falando e eu paro de falar, irmãos, porque se eu continuo em frente eu sei que vai ser um desastre, né? Porque às vezes a pessoa não está entendendo, às vezes a pessoa já tem um preconceito antes de alguma coisa que você nem imagina, e às vezes aquela palavra vai ser usada por Satanás
apesar das suas boas intenções. Então a sabedoria ela vai ajudar você a falar pelo Espírito. Por outro lado, às vezes quando eu estou falando uma palavra que vem de Deus, que é para ser falada naquele momento, eu sinto o fluir do Espírito, eu sinto a minha voz assim leve, e eu percebo que eu estou falando a coisa certa, então eu tenho essa sensibilidade, né? Uma sensibilidade que a gente tem para saber o que falar. É um dom muito útil que já me livrou de muitas enrascadas, irmãos, vocês não fazem nem ideia, né? Então é o dom da sabedoria. Quanto mais eu conheço os dons, mais eu vejo que é imprescindível cada um, né? Você fala, nossa, como é que eu sobrevivi sem esse dom antes? Então, irmãos, é importante a gente estar buscando os dons. E eles vão vindo na medida que você vai se enchendo do Espírito, tá? É meio natural. Então, eu vou pro próximo. Eu tenho pouco conhecimento desse dom de sabedoria, é isso que eu sei dizer para os irmãos. Os dons, pelo que eu tenho percebido, eles podem ser desenvolvidos, tá? Então, às vezes, você tem o dom assim muito inicial ainda, não foi bem desenvolvido, mas na medida que você vai usando, ele vai se aperfeiçoando, vai ficando mais robusto e vai adquirindo mais características. Indo para o próximo, sabedoria, a palavra da ciência. A ciência aí não é ciência humana, tá, gente? É ciência no sentido do conhecimento. Esse dom é o seguinte, quando o Espírito ele traz para você um entendimento do que tem por trás das coisas, né? Pode ser através de uma sensação, pode ser através de sonho. Para mim, isso às vezes acontece através de sonho, tá? Não é um dom muito desenvolvido também, eu não tenho muita prática nisso aí. Mas às vezes acontece, né, de Deus estar me revelando alguma coisa sobre a vida de alguém. Ou às vezes, quando a gente está conversando com alguém, de repente você sente aquilo que a pessoa está sentindo como se fosse ela. É um jeito de você ser mais sensível, tá, irmãos? De você se comover com a pessoa. Ou então, quando às vezes acontece também, comigo nunca aconteceu, mas eu sei de testemunhos de pessoas que isso acontece muito. Que às vezes, você está falando com uma pessoa, às vezes o pregador está pregando e de repente ele recebe aquele insight ali, aquela revelação, o conhecimento específico a respeito de alguém. Por exemplo, a pessoa está lá na igreja, está com cabisbaixa, depressiva, tá, sei lá, um exemplo, né? E aí, de repente, alguém recebe a revelação de que aquela pessoa pretende tentar suicídio, por exemplo. Estou dando um exemplo. No fim do culto. Ou que ela tá com algum problema, que ela passou por um divórcio, que tem alguma coisa acontecendo. Então, essa pessoa é guiada por Deus para estar falando, ó, Deus sabe desse seu problema e ele tem planos para você, ele entende e tal, sabe? Vocês entendem o que eu tô querendo dizer? É a revelação, né? E esse é um dom muito especial, irmãos, que sempre comove muitas pessoas, né? Porque eles falam, nossa, como que Deus sabe, Deus se importa, Deus é real. Então, é um dom muito importante. Eu não cheguei a fazer grandes utilizações dele, mas em sonho mesmo, que às vezes acontece. Mas, pelo que eu vejo de testemunhos de pessoas, de livros que eu li e tudo, é um dom muito útil em conjunto com o dom de cura. Depois eu vou explicar para vocês por quê. Deixa eu ver aqui qual que é o próximo. Dom de... sabedoria... ciências, fé, o dom da fé, tá, irmão? Praticamente aqui, só fazendo um parênteses, quase todo mundo já tem os dons. Na verdade, a gente já tem os dons quando a gente recebe o Espírito Santo, praticamente, mais ou menos assim. Só que eles não são desenvolvidos. Então, às vezes, quando você começa a conhecê-los, você descobre que você já tem, porque você já teve alguma experiência no passado. Às vezes, por você não estimular e por não prestar atenção, às vezes você não desenvolve ele, né? Você não percebe que você tem. É um dom da fé, irmãos. É um dom que eu li assim, eu não entendia muito bem o que significava, porque eu ficava pensando, poxa, dom da fé, todo mundo tem que ter fé, né? É base do cristão, todo mundo tem que ter fé. Só que eu descobri, assim, por experiências de outros irmãos, que o dom da fé não é a fé do jeito normal, tá, irmãos?
É uma fé especial que é dada num determinado momento. Então, aqui eu vou contar a experiência de um irmão, de um livro que eu li. Esse livro, se eu não me engano, ele se chama Ei Deus. É um livro muito bom, tá, irmãos? Recomendo. Então, o rapaz, ele estava viajando sem dinheiro nenhum. Ele tinha que ir para outra cidade. Deus não permitiu que ele levasse dinheiro, então ele teve que ir indo pela fé, né? De jejum ainda por cima. Eu não vou aqui citar o livro inteiro dos porquês, mas ele tinha que fazer isso. E ele tinha esse dom, só que não é um dom assim que se manifesta o tempo todo. Depende, tem um momento, tá, irmãos? Os dons, ele tem os seus momentos. Então, ele estava num lugar lá que ele precisava de uma carona para ir para um outro lugar. E de repente, esse dom da fé se manifestou nele, e ele sentiu no coração que ele podia pedir qualquer coisa para Deus, e especificamente. Então ele pediu que Deus mandasse para ele um carro, e ele ainda especificou a cor, que tinha que ser verde, né? Especificou a cor, a marca, e até tinha uma pessoa do lado que achou isso muito engraçado, né? E falou, isso é piada, né? E passou um tempo, aquele carro, apareceu um carro verde da marca tal, exatamente o que ele tinha pedido. Normalmente, quando a gente pede algo para Deus, a gente pede para Deus interferir naquela situação, e a gente descansa que Deus vai fazer algo a respeito daquilo, mas a gente não sabe exatamente de que maneira, de que jeito, né? Essa é a fé normal, né? Mas o dom da fé, ele é bastante específico, ele se manifesta de forma específica. Então, se eu de repente pedir para Deus, sei lá, um carro roxo de bolinhas amarelas, é exatamente o que eu vou receber. Então, irmãos, é engraçado, né? Só para vocês entenderem. Então, esse dom, ele vem de forma específica. Já aconteceu comigo uma outra situação que eu pedi alguma coisa específica e recebi, tá, irmãos? Mas não é uma coisa também assim que eu tenha muita experiência. É mais para eu poder entender como é que funciona e eu vou buscando, né? Vamos ver como é que vai ser mais pra frente. Então, o próximo dom é o famoso dom de cura, né, irmãos? O dom de cura é famoso, né? Porque todo mundo já sabe como é que é curar os enfermos. Só que ele não é tão simples assim, a gente tem que desenvolver esse dom, né? E ele tem várias facetas. Eu não tenho grandes experiências também com dom de cura, né? Já aconteceu algumas situações que eu vou estar relatando aqui para os irmãos. Mas uma coisa que Deus me revelou é que esse dom, ele tem muito a ver com obediência, tá, irmãos? Vocês devem ter percebido na Bíblia que Jesus nunca curava uma pessoa da mesma maneira, né? Então, ele curava de várias maneiras diferentes, né? Tem até aquela passagem que ele cuspiu no chão e fez lodo. Então, tem muito a ver com obediência. E eu tenho buscado isso porque eu vejo, às vezes, pessoas necessitadas e meu coração se dói. Então, eu tenho buscado, e esses dias eu vivi uma experiência interessantíssima com isso. Ainda não tenho domínio, tá, irmãos? Ainda tô longe, assim, de aprender, de dizer. Não posso dizer que eu tenho dom de cura ainda. Tô buscando, tá? Mas eu tive uma experiência interessante, então foi o seguinte. A minha filha ia ter um passeio da escola. No fim de semana, eu acho. Fim de semana. Não era sexta-feira, ela ia ter um passeio da escola, que era muito importante para ela, que ela estava aguardando e tal. Quando foi quinta-feira à tarde, a escola ligou falando que ela não estava se sentindo bem. E a gente foi lá buscar ela. Quando nós chegamos, ela estava com uma febre muito alta. Isso é normal para ela costuma ter febre alta. E era uma febre que não abaixava de jeito nenhum. E ela reclamava da garganta, que a garganta estava doendo. Só que assim, eu evito às vezes estar indo em pronto-socorro imediatamente, porque é um lugar muito cheio de doenças, né, irmãos? Então eu resolvi aguardar para ver se ela melhorava. Dei antitérmico e tal, fiz todos os procedimentos, mas a febre não estava baixando. Eu fui intercalando com medicação e banho e tal, e nada da febre baixar. Aí chegou a noite, nós fomos dormir,
E eu pensei, amanhã de manhã, se ela não tiver melhor, vamos levar no pronto-socorro e infelizmente ela vai perder aquele passeio dela. Fiquei triste por ela, mas nós fomos dormir. E no meio da noite, ela gemia e falava sozinha, sabe? Foi um negócio assim meio assustador. Eu fiquei desesperada, pensei, vamos levar ela agora. Mas aí eu comecei a conversar com o Espírito Santo e perguntar se tinha alguma coisa que eu podia fazer, né? Geralmente a gente olha e acaba não vendo muito efeito, né, irmãos? Mas, aquele dia eu senti do Espírito que eu tinha que fazer uma coisa específica, uma instrução que ele me deu. A Bíblia fala pra gente ungir os enfermos com azeite, né? E só que não necessariamente em todas as circunstâncias se faz isso, né? Porque Jesus não necessariamente ele fazia isso. Mas naquela situação eu senti que eu devia pegar e ungir ela, mas não na cabeça, no pescoço, que era dor de garganta, lembra? E aí eu peguei o azeite, fui lá e fiz, mas eu tava tão tranquila que eu tava fazendo uma coisa que o Espírito Santo tava mandando. Eu massageei o pescoço dela com azeite, tudo. Ela tava dormindo, ela não percebeu. E senti paz naquele momento de que tudo estava nas mãos de Deus e deitei do lado dela para dormir mais um pouco. Passou uns 5 minutos assim, eu acordei com ela em cima de mim com aquele sorrisão, de orelha a orelha, falando, mamãe, eu tô com fome. Ela não tinha comido nada o dia todo, né? Tô com fome, vamos preparar as coisas pro passeio? E eu fiquei surpresa, né? Falei, Larissa, você não tá sentindo nada na garganta? Não, mamãe, passou tudo, eu tô ótima. Então aquilo foi, assim, muito empolgante pra mim, irmãos, porque eu vi o poder de Deus ali agindo. Fui lá, dei comida pra ela, preparamos as coisas e ela ficou ótima, não voltou mais a ter nenhum problema. Mas eu entendi, irmãos, que aquela cura aconteceu pela obediência, porque eu segui o Espírito Santo, a instrução dele, não quer dizer que numa próxima vez, se eu repetir o mesmo procedimento, vai dar certo. Entende? Cada vez é de um jeito, irmãos. E cada cura é uma cura. Então, tem curas que são físicas, tem curas que são de ordem espiritual. Às vezes a pessoa tem uma doença de ordem maligna, né? Existem circunstâncias também que a cura não acontece porque a pessoa tem algum problema de perdão. E é nesse ponto que o dom de conhecimento é extremamente útil. Porque às vezes a pessoa que está ministrando a cura, ela precisa saber o que está acontecendo na vida daquela pessoa, para que a cura venha a acontecer, né? Ou às vezes ela também precisa entender se existe algum demônio envolvido, porque às vezes tem a ver com demônio também. Eu não tenho experiência com essas coisas, irmãos. Eu só posso dizer assim do testemunho que eu vejo de outras pessoas, tá? Eu vou estar deixando o link para vocês, como eu falei. Então, o próximo dom é o dom de maravilhas ou milagres. Esse dom eu também não tenho experiência, tá, irmãos? O que eu posso dizer é de alguns testemunhos que eu vi também, que tem a ver com maravilhas mesmo, que é o que o nome diz, né? Eu vi um testemunho bastante engraçado um dia desses, que a pessoa entrou na igreja e o pregador estava operando milagres mesmo, cura, né? Tava orando com as pessoas e elas estavam sendo curadas. E aquela pessoa era muito cética. E ela começou a rir ali no meio, achando tudo aquilo muito ridículo, porque ela achou que aquilo tudo era uma encenação, que fosse um teatro, né? E ela ria muito. E aí o pregador, ele parou no meio da ministração e perguntou para ela por que ela estava rindo. E ela falou, tô rindo porque isso tudo é uma palhaçada, né? Eu não acredito em nada disso. E aí ele falou pra ela assim, o que faria você acreditar? E ela era uma pessoa já idosa, com cabelos brancos, né? Ela falou, se meu cabelo ficasse da minha cor original, né? Que era castanho, eu acho. Ela falou qualquer coisa, né, irmãos? Assim, só pra debochar mesmo. E aí é que vem o dom das maravilhas, né? Algo assim fora do comum que acontece, né? Então ele falou pra ela assim, então hoje você vai ver o poder de Deus. Então quando eu contar até 3,
seu cabelo vai mudar de cor. E aí ele contou até 3 e ela, super cética, né? Falou, é ridículo, né? Até que uma pessoa atrás começou a gritar, falou, olha, o cabelo dela tá mudando de cor. E ela ficou desesperada, pediu um espelho. Quando ela olhou no espelho, o cabelo dela tinha mudado totalmente de cor, né? E essa pessoa que conta esse testemunho, né? Ele falou assim, perguntaram para ele se ele ficou nervoso. Ele falou, eu fiquei um pouco nervoso, só que Deus não se deixa ser escarnecido. Então esse é o dom de maravilhas, tá, irmãos? Quando algo maravilhoso acontece, né? Que não tem a ver com cura especificamente, mas tem a ver com algo fantástico fora do normal, né? E é tremendo isso, irmãos. Então esse é o dom de maravilhas. Eu estou pincelando um pouco, irmãos, porque o meu conhecimento não é aprofundado, tá? E depois do dom de maravilhas, dom de milagres, veio o dom da profecia. Tá? O dom da profecia é exatamente o que o nome fala, que é profetizar, tá, irmãos? Profecia para mim acontece bastante em sonhos. Então Deus revela coisas que vão acontecer. Pode acontecer através de sonho ou de visão, ou de qualquer forma do Espírito falar. Pode acontecer audivelmente, pode acontecer de muitas maneiras. Para mim esse dom se manifesta de várias maneiras. Às vezes Deus fala o que vai acontecer e é um dom extremamente útil, sabe, irmãos? Só que a gente tem que ser cauteloso, né? A Bíblia fala que o ideal é que a profecia seja confirmada por 2 ou 3 profetas, né? Porque para não ter perigo de Satanás estar interferindo, então isso é bastante comum. Às vezes quando Deus revela algo para mim que vai acontecer, ele revela para outros irmãos também, né? Tanto vocês devem estar vendo isso acontecer aos milhares agora, né? Com o fim dos tempos, que os irmãos estão tendo sonhos com o fim dos tempos. Você vê que a profecia se confirma através de muitas testemunhas, né? E de muitos profetas, que Deus está levantando muitos profetas nesses últimos dias, né? Esse dom de profecia, ele tem várias facetas, né? Existem profetas que profetizam de várias maneiras diferentes, né? Aqui na minha família, na minha igreja, é muito comum Deus falar sobre coisas que estão por vir na igreja, problemas que vão acontecer, e é muito, muito útil, porque a gente consegue se prevenir, né, irmãos? Às vezes, uns tempos atrás, Deus revelou sobre um escândalo que ia acontecer na igreja e realmente aconteceu. Deus revelou para várias pessoas, mas o fato dele ter falado ajudou a gente saber que Deus estava no controle. Deus mostrou como que seria o processo, o que ia acontecer. Então, esse é um dom muito útil, por isso que Paulo recomenda a gente buscar ele. A maioria das pessoas tem esse dom porque ele geralmente se manifesta por sonhos. E é mais fácil de Deus falar por sonhos, né? Então, o próximo dom é o dom de discernimento de espíritos, tá, irmãos? Esse é um dom que eu tenho domínio dele. Eu sempre ouvia falar desse dom, mas eu não fazia ideia do que significava. E até que eu vivi algumas experiências, tá, irmãos? Aqui eu não vou falar de tudo, porque algumas experiências foram pesadas, foram difíceis. Mas é um dom extremamente útil, né? É um dom que as pessoas geralmente têm um certo preconceito. Porque o discernimento de espíritos é justamente você discernir os espíritos, tá, irmãos? Às vezes eu, por exemplo, entro num ambiente, consigo saber quais espíritos tem ali, se são de Deus, se não são de Deus, se são demoníacos ou não. Eu sinto a presença deles, às vezes até vejo. As pessoas me perguntam se eu tenho medo. Eu não tenho medo, mas quando eu recebi eu tive muito medo, tá, irmãos? Eu passei aí por um período bastante difícil de provação. Foram várias provas, mas valeu a pena ter passado por cada uma delas, porque agora eu tenho autoridade, né? Então, eu entro num ambiente, eu sinto, assim, uns espíritos que estão ali, e eu sinto, assim, tem várias pessoas da minha família que tem esse mesmo dom, e ele não se manifesta exatamente igual para todo mundo, né? Para mim, eu sinto assim a presença, por exemplo, se tem um demônio ali, eu não consigo ver, mas eu consigo saber exatamente o formato que ele tem, onde ele está e qual é o nome dele. Eu não sei explicar para os irmãos como é que eu sei,
mas eu sei, eu sinto no meu coração, eu sei. Só que não necessariamente você só vai perceber demônios, você pode perceber seres espirituais também, celestes, né? Anjos e tudo, você pode perceber. E é uma forma muito prática de você não ser enganado, porque você percebe quando vem de Deus, quando não vem de Deus. É um dom muito, muito útil, sabe, irmãos? Às vezes quando eu entro num ambiente assim, eu já sinto o ambiente, eu já vejo o que tem ali. Quando eu vou numa igreja, por exemplo, eu consigo às vezes sentir os espíritos que estão ali agindo, porque dentro das igrejas, Satanás ele tenta colocar os seus agentes, que é para tentar destruir aquela igreja, para estar interferindo naquele culto. Então, às vezes você entra numa igreja, você vê que tem a presença de Deus e tudo, mas você vê que tem alguma coisa ali, por exemplo, soberba é a coisa que mais pega dentro das igrejas. Então, às vezes, eu percebo assim que tem um espírito de soberba muito grande. Ou então, por exemplo, amados, espírito de distração. É muito comum nas igrejas também. Você vê que as pessoas estão dispersivas, elas não estão absorvendo porque tem um demônio ali agindo, né? E existem muitos espíritos e suas ações, mas o fato de eu conseguir percebê-los é uma forma de... como é que se fala? De desmascará-los, né? Isso facilita muito, sabe, irmãos? Na minha igreja eu sou bastante usada, assim. Aqui eu tô só explicando para os irmãos, tá? Para os irmãos entenderem, vocês não me entendam mal, não tô querendo me achar, não. Até porque cada pessoa tem direito a receber os dons de Deus e cada pessoa tem o seu, né? Tem irmãos que têm dons que eu não tenho e vice-versa, porque somos um corpo, então cada um se completa, né? Então, assim, eu sou muito utilizada, muito usada na minha igreja como escudo, né? Ou melhor, como que se fala? Como alerta, né? Então, eu sou vigia, vamos assim dizer. Então, eu tô de vigia ali. Vai acontecer alguma coisa, aí eu já ligo para minha família, para o meu pastor e falo, vai acontecer isso. Tem um espírito agindo na vida daquela pessoa e tal. Então, eu vou sendo utilizada dessa maneira. Tem irmãos que são utilizados de outras maneiras, né? E é bastante prático, tá, irmãos? Indo pro próximo dom, é o dom de diversidade de línguas, né? Que esse é o dom bastante comum entre as pessoas que recebem o Espírito Santo, como eu já expliquei para vocês no início, é um dom muito útil para edificação pessoal. Então, é um dom que a gente usa muito para estar conversando com Deus, mas ele também pode ser usado em conjunto com a interpretação de línguas, tá, irmãos? E a interpretação de línguas é um dom que eu tenho. Então, ele aconteceu da seguinte maneira. Um dia nós estávamos numa reunião de oração e orando em línguas, os irmãos que têm experiência participam de igrejas avivadas, sabe como é que é, né? As pessoas vão falando línguas estranhas e você não entende nada do que os irmãos estão falando, cada um tá na sua ali. E eu tava orando e tal, quando de repente a minha mãe tava orando em línguas do meu lado. Lá pelas tantas eu comecei a entender o que ela tava falando. Me comecei a ouvir em português. Né? Eu achei aquilo muito estranho. Tava todo mundo falando em língua, só ela em português, né? E ela não tava falando pra igreja, ela tava falando com Deus, com ela mesma, né? E ficou um tempão falando, eu fiquei escutando. Eu já sabia que o dom de línguas, dom de interpretação se manifestava desse jeito, porque tinha um outro irmão que tinha também. E eu pensei, nossa, será que eu tenho dom de interpretação? Aí quando acabou, eu fui perguntar pra ela, falei, mãe, você tava falando em português ou em línguas? Ela, não, eu tava falando em línguas o tempo todo. E aí eu falei pra ela, então, eu entendi tudo que você falou, você tava dizendo isso, falou pra Deus isso, aquilo. Ela começou a chorar, né, porque era o que tava no profundo do coração dela, ela não sabia que ela tava falando aquilo, né. Ficou super comovida de ter entendido, né, o que ela mesma tava falando. Então, outras vezes aconteceu de novo, né? Aconteceu, por exemplo, uma vez que uma irmãzinha veio orar comigo, a gente estava orando junto e ela estava falando em línguas. De repente eu comecei a entender
que ela estava falando. E ela estava falando, o Espírito estava falando, né? O que eu estava sentindo, na verdade. Ela estava falando por mim. E ela estava falando tudo que os desejos do meu coração para Deus, né? E Deus estava falando através dela para mim sobre o que Ele queria para minha vida. Aquilo foi tremendo, irmãos. Foi tremendo. Só que assim, uma coisa que me explicaram, né? É que esse dom ele não vai funcionar, não vai acontecer todas as vezes. Às vezes eu não vou entender o que a pessoa está falando pelo seguinte motivo. Às vezes a pessoa está falando alguma intimidade, sabe? Alguma coisa que é pessoal, né? Então a interpretação ela vem só quando Deus permite. E Deus permite às vezes quando Ele quer falar algo para a pessoa ou para a igreja. Às vezes a pessoa está falando algo que é para todos, né? Para a edificação da igreja. Então Deus permite que haja interpretação. Então o intérprete é usado dessa maneira. Eu sempre que tem alguma reunião de oração, assim, que as pessoas falam em língua, geralmente acontece de eu interpretar, mas não é o tempo todo, tá, irmãos? É um dom bastante útil para a igreja e para as pessoas. Já aconteceu de eu entender a minha própria língua quando eu tô falando, só que eu não ouço em português, eu só entendo no meu coração. Não é sempre que vem a interpretação, não. Mas é isso, irmãos. Ficou um pouco longo, né? Eu espero que tenha sido útil para os irmãos. E vamos buscar os dons, irmãos, porque eles são importantes. Como vocês podem perceber, eles são ferramentas de trabalho, né? A gente pode pregar o evangelho sem tê-las? Até pode, irmãos. Você pode conseguir almas para Jesus e tudo. Mas Deus nos dá essas ferramentas e a gente não pode pegar e enterrar o nosso talento, sabe? Falar não preciso. Deus não se agrada disso. Quando você fala que não precisa, você está magoando Deus, porque Ele deu para a gente usar porque precisa, certo? Então, vamos buscar, vamos orar, nos santificar. E é isso, irmãos. Espero que tenha sido útil. Até o próximo vídeo. Amém.